Que a graça e a paz do Senhor Jesus habite muito forte e ricamente no coração de cada um de vocês aqui esta noite. Amém? Convido você a abrir a palavra de Deus ao Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 45. Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 45. Como no início eu fiz a abertura e li o texto de Isaías 53, Isaías fazendo uma narrativa do sofrimento de Jesus, eu queria pregar nesta noite sobre o que passou Jesus na cruz. Porque na realidade, o sofrimento de Jesus é algo que muitas vezes nós passamos desapercebido dos detalhes do sofrimento de Jesus. O Evangelho, na sua essência, ele é isso. Ele é o nascimento, ele é a vida de sofrimento de Jesus, ele é a morte e ele é a sua ressurreição. Esse é o Evangelho. E é esse Evangelho que nós precisamos proclamar. É esse Evangelho que nós precisamos pregar. Ontem eu fiquei maravilhado conversando com a Rai, e hoje ela está aqui para a honra e glória do Senhor. Ela me dizendo que nós precisamos abraçar essa obra do Senhor, é trabalhar mais para o Senhor. E isso é uma verdade. Porque às vezes a gente cruza tantos braços e falamos tão pouco de Jesus. Nós falamos muito pouco de Jesus. E esse Evangelho é um dos fatores de uma primordialidade grande em nossas vidas. Nós precisamos olhar para o Evangelho como um fator fundamental, porque no Evangelho nós nos arrependemos, no Evangelho nós nos convertemos, no Evangelho as nossas vidas são transformadas em 180 graus. Então nós precisamos pregar esse Evangelho com simplicidade e vivê-lo na sua totalidade. É isso que nós precisamos fazer nos dias de nossas vidas, porque Deus, através do Evangelho, Ele nos garante todo o conhecimento de Jesus. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Sem Ele nós não somos nada. Sem Jesus não há Evangelho, sem Jesus não há igreja. Amém? Então, é sobre esse assunto que nós vamos debater aqui esta noite. Então leia comigo a partir do versículo 45 do Evangelho de Mateus, capítulo 27, e a palavra nos é revelada e diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns do que ali estavam, ouvindo, diziam: ele clama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido em vinagre, e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Vamos orar. Pai santo, Pai querido e soberano Deus de nossas vidas, em nome do Teu Filho, Senhor, nos colocamos ante a Ti nesta noite, em primeiro lugar, ó Deus, para Te render honras e glória e toda a nossa adoração. Nós, Senhor, já entoamos louvores de adoração a Ti, nós já participamos, ó Deus, da ceia contigo, sentamos à mesa contigo, nos lembrando de tão grande sacrifício Teu. Nós já participamos, ó Deus, em mais um momento de adoração que foi as ofertas, e agora, Senhor, nós lemos a Tua palavra, nós vamos meditar nela, e eu peço a Ti, Deus soberano e bendito, que me use como canal para que a Tua igreja possa ser edificada, Senhor, não por mim, mas pelo Espírito Santo do Senhor que habita em mim.
Que a mão do Senhor seja sobre toda a sua igreja, abrindo corações, abrindo o entendimento para os teus ensinos e as tuas verdades. Pois é em Cristo Jesus que eu te agradeço hoje e eternamente. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Então, o que passou Jesus na cruz? Jesus sofreu muito. É bem verdade que todos nós sabemos do que Jesus enfrentou na cruz do Calvário. Todos nós sabemos das suas dores. Todos nós sabemos do abandono. Todos nós conhecemos todas essas coisas. Mas uma das coisas que Jesus sofreu naquela cruz por nós, uma das coisas que veio muito duro sobre ele, foi os nossos pecados. O pecado de toda a humanidade levou Jesus a tudo aquilo que ele sofreu ali. Às vezes, a gente não se detém e não percebe momentos que acontecem em nossas vidas. Nós passamos por muitos momentos, e às vezes nós nem conseguimos lembrar dos momentos que nós já passamos. Há momentos de choro, há momento de desespero, há momento em nossas vidas de desilusões. Sim, há muitos momentos assim, mas também há momentos bons, há momentos alegres, e nós às vezes nos esquecemos de muitos momentos assim em nossas vidas. Mas momentos tanto bons como momentos ruins, eles vão continuar em nossas vidas, até enquanto o fôlego de vida não seja tirado de nós. Então ali naquela cruz houve um momento assim difícil para Jesus. Jesus ele sofreu o sofrimento, ele sofreu a escuridão e ele sofreu a morte. Foi isso que Jesus passou ali por nós. Jesus ele sofreu tudo isso para que nós tivéssemos direito a chegar a Deus, para que nós tivéssemos direito à vida eterna, para que nós fôssemos perdoados dos nossos delitos e pecados. Jesus passou tudo isso, Jesus sofreu isso, e quando chega a hora nona, Jesus morreu. E o que nós podemos aprender com esse momento de Jesus? Que lições nós podemos tirar para as nossas vidas? Como eu disse, muitas vezes a gente esquece e passa por cima dos detalhes. E um dos grandes momentos aqui foi o sofrimento intrínseco que Jesus passou e viveu ali naquele momento. O sofrimento de penúria, o sofrimento de dor. Jesus sofreu tudo isso ali. Jesus sofreu injúrias, sofreu blasfêmia, sofreu humilhação, sofreu tortura. Tudo isso Jesus sofreu lá na cruz do Calvário. Foram seus momentos dolorosos e difíceis. Jesus sofreu isso. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, diz que Jesus veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. É interessante que Deus, ele ama o seu povo, ele levantou um povo para si, e ao longo do tempo, Deus vai se revelar a esse povo. E o que é que Deus faz para se revelar a esse povo? Ele manda o seu Filho, para que o povo conheça esse Deus tão grande. Mas o que é que o povo faz? O povo não reconhece o seu Filho como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, um dos grandes sofrimentos de Jesus. E quando nós olhamos para a realidade nossa de cada dia, não tem sido diferente. As pessoas não querem reconhecer Jesus como Senhor de suas vidas. Aliás, não querem nem conhecer a Jesus, o que Ele pode fazer. Não querem nem conhecer a Jesus, o tamanho do amor que Ele tem. As pessoas desconsideram Jesus. Então, nós, no nosso meio, na esfera em que nós vivemos hoje, não tem sido muito diferente. Porque o pecado mata, o pecado destrói, o pecado distancia as pessoas de Deus, o pecado leva à morte eterna. Por isso Jesus sobe aquele Calvário, por isso Jesus sofre. Então aqui cabe uma pergunta muito óbvia para todos nós, cabe uma pergunta muito direta para nós: por que tanto sofrimento de Jesus? Por que Ele teve que passar por isso? Por quê? Será que Deus, Ele não tinha uma outra forma de nos resgatar?
Por que Jesus passou por tudo isso? Porque nós somos a sua criação. Eu e você, nós somos a criação de Deus. Salmo capítulo 100, Salmo 100, não é Salmo capítulo 100. Salmo 100, versículo 3 diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Você crê nisso, irmão? Amém. Aleluia, nós somos esse rebanho. É por isso que Jesus, ele sobe aquele Calvário. É por isso que Jesus sofre tudo que nós deveríamos sofrer. Ele vai lá e paga por nós. Ele vai lá e se entrega por nós, porque nós somos a sua criação. Aliás, diga-se de passagem, nós somos a coroa da criação de Deus. Por isso, Jesus faz isso. Por isso, Jesus, ele não quer que a sua criação se destrua, que a sua criação desapareça. Nós temos uma alma, e essa alma é eterna. E você já imaginou uma eternidade sem Deus? Por isso Jesus sobe ao Calvário, ele sofre para que nós não tivéssemos uma eternidade sem o Pai, sem Deus. Jesus sofre por isso. Nós somos fruto da obra, da mão dele. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então nós somos obras da criação dele, de Deus, através de Cristo Jesus. Existem muitas almas, mas a sua alma é só uma. Não existe almas iguais. Não existe. A sua alma é exclusiva, ela é pessoal. Salmo 139, versículo 14, Davi diz assim: eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhosamente fui formado. Admiráveis são as tuas obras, e minha alma o sabe muito bem. A sua alma é uma criação. A sua alma é obra de Deus. Amém? Por isso Jesus ele sofre, porque Jesus não nos quer distante dele. Jesus nos quer com ele. E isso é tão interessante que, lendo o Evangelho de João, capítulo 14, e essa semana até nós falamos um pouco sobre esse assunto. Eu acho que lá na casa da irmã Inês, aí com o Charles e a Manuela e a Fatinha, nós estivemos lá. E que Jesus, ele diz algo interessante aos seus discípulos, aos seus apóstolos, antes da sua morte. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, creu em mim, e creu em Deus, e creio também em mim. Porque na casa de meu pai há muitas moradas, porque se assim não fosse, eu teria dito para vocês. Mas eu vou preparar lugar para vocês, e vou voltar para buscar vocês, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Olha o que é que Jesus disse. Por isso esse sofrimento, ele vai lá, porque ele não quer perder nenhum de nós, porque ele nos ama. E é interessante que ao ler os evangelhos, ler toda a dimensão da palavra de Deus, a gente percebe esse amor dele. Ele nos amou primeiro, ele deu o seu filho, o seu único filho, para que todos aqueles que viessem acreditar nele não morressem, mas tivesse vida eterna. E essa vida eterna é com ele para todo sempre. Para todo sempre. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ezequiel 19:32. Não, Deus não se agrada da morte de ninguém. Aliás, ele quer que todos sejam salvos. Mas isso independe de Deus. Porque a salvação depende de quem? De nós. Ele vai nos salvar, mas eu preciso dar passos de arrependimento. Eu preciso aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Porque se eu não der esses passos, Deus, ele vai esperar que eu dê esse passo, que eu vá em direção a ele, para que eu possa receber e alcançar essa vida eterna. Por isso tanto sofrimento de Jesus, porque ele quer nos salvar. Hebreus 12:2, ele vai dizer: pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha. A cruz era vergonha, mas Jesus não olhou para a vergonha dessa cruz. Sabe por quê? Porque Jesus olhou primeiro para nós.
Ele orou e viu o quanto nós dependíamos e dependemos dele. Quando ele olha para nós, ele sobe aquele Calvário sem nenhum problema em sofrer. Ele não quis saber se o sofrimento era imenso, era grande, não. Ele quis sofrer, porque ele queria nos resgatar de tão morte, de tão perdição que estava por vir, e que ainda está por vir para aqueles que não o aceitam como Senhor de suas vidas. Jesus fez tudo isso para que nós pudéssemos um dia desfrutar da glória celeste com Ele para todo sempre. Amém? Então, Jesus sofre ali. É momento de dor, é momento de lamúria ali, é um momento em que nós não teríamos condição de suportar. Não, nós não teríamos. E o sofrimento ali de Jesus foi tão intenso, em que houve momento em que ele olha e clama: Senhor, por que me desamparastes? Por que o Senhor me abandonou? Porque até esse sentimento de abandono Jesus sofre. Ele sente lá no Calvário, ele sente ali por nós. Então esse é um dos detalhes do sofrimento de Jesus na cruz, o que ele passou naquela cruz. Às vezes, irmãos, a gente não para olhar para isso. Às vezes a gente não para meditar nesse sofrimento dele. A gente vive tão no automático, que se alguém perguntar: Jesus, você acredita que Jesus sofreu por você? Sim, eu acredito, Jesus sofreu por mim. Mas em poucos instantes a gente já esqueceu que a gente disse isso. A gente precisa meditar mais nisso. A gente precisa estar focado mais nesse sofrimento, porque isso aqui, quando eu olho para isso aqui, eu vejo assim um amor diferente de Deus para com a minha vida. Eu não merecia estar aqui. Eu não mereço estar aqui. Eu não mereço viver. Os meus pecados, eles me levavam para o inferno. Eu não merecia tanta redenção e tanto amor. Quando eu olho para Jesus na cruz do Calvário, eu vejo tanto amor dispensado a mim, uma criatura tão pequena, tão insignificante, mas Deus me amou a ponto de ir para uma cruz por mim. É isso que nós precisamos pensar, é isso que nós precisamos meditar, nesse amor tão perfeito, tão cheio de glória, tão cheio de graça. O que Jesus passou na cruz do Calvário? Jesus passou trevas. Você sabe o que é trevas? É uma escuridão total em que você não vê nada. Você não sabe quem está ao seu lado. Aquele momento foi difícil. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. E Jesus passou por essas trevas. Ele estava ali, pregado naquela cruz, agonizando, sofrendo. E mais, vendo toda aquela audiência ali, as pessoas estavam ao pé da cruz como um grande espetáculo, olhando para ele e cheio de satisfação pelo que ele estava passando, como se dissesse dentro de si: ele está pagando pelo que ele mereceu. Não! Mas era um espetáculo para toda aquela audiência que ali se encontrava. E Jesus passava por trevas. Houve uma escuridão literal, houve uma escuridão tremenda naquele momento. Em Lucas capítulo 22, versículo 53, Jesus disse aos seus discípulos: diariamente eu estava convosco no templo, dizendo aos juízes, aliás, aquelas pessoas que o perseguiram, que o prenderam: diariamente eu estava no templo convosco, e não pudestes ao menos sobre mim, e não pusesse as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Jesus estava dizendo que as trevas estavam reinando naquele instante, porque aqueles homens perseguiram Jesus de todas as formas, e agora as trevas estavam, era como se as trevas estivessem reinando, é como as trevas estivessem vencendo o bem, é como se o mal estivesse vencendo o bem. Jesus passou por isso.
Jesus sofreu isso. Era como se as trevas triunfassem, fossem vencedoras. Mas Jesus venceu a escuridão, suportou e venceu. Nós precisamos olhar para esses detalhes, nós precisamos olhar para isso. E como é que nós sabemos? Como é que nós entendemos? Porque Deus, através da sua palavra, Colossenses capítulo 1, versículo 13, vai dizer que Ele nos transportou, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O pecado que nós vivíamos, o pecado que o mundo vive, nada mais é do que trevas, escuridão. Você não vê o caminho, você não vê a direção, você não sabe para onde está indo. É como se você estivesse andando no escuro e você vai pisando e não sabe para onde está indo. É as trevas que estão reinando na vida de muitos. Por isso nós precisamos olhar para esse sofrimento de Jesus e entender por que Ele foi para aquela cruz, por que Ele teve que passar por isso, por quê? Jesus sofreu isso aqui. Foi necessário Jesus passar por trevas, porque para que os nossos pecados fossem perdoados e nós não tivéssemos nessas trevas, nós saíssemos dessas trevas, nós pudéssemos caminhar na luz. Porque assim como existem as trevas, existe a luz, e Jesus é a própria luz. Ele é quem clareia o caminho, Ele é quem endireita as nossas estradas, Ele é quem desvenda os nossos olhos do pecado que mata, do pecado que leva para a perdição eterna. Ele é que tira toda a venda e nos faz ver o caminho da salvação através dele. É assim. Por isso Jesus teve que passar por essas trevas. Nenhum de nós estará livre dessas trevas se nós não olharmos para Jesus, se nós não contemplarmos a beleza da sua santidade, se nós não olharmos para a beleza da salvação através do seu sacrifício vicário. Nós precisamos fazer isso, precisamos contemplar o seu ato lá naquela cruz, esse ato de passar por essas trevas. Jesus se fez maldito por mim e por todos vocês. Se fez maldito, morreu naquele madeiro. Jesus, ele presenciou a incompreensão, o descaso, a irreverência, a humilhação, a ofensa, o escárnio. Olha aí, versículo 47, versículo 48 e versículo 49. Alguns do que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido em vinagre, colocou na ponta de um caniço e lhe deu a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Eles estavam ali escarnecendo de Jesus. Não havia reverência no coração daquelas pessoas, daqueles homens que ali estavam. Ofendiam-no, escarneciam, e tudo por culpa dos nossos pecados. Mas Jesus venceu as trevas. Jesus venceu as trevas. E nós, por causa disso aqui, desse ato maravilhoso dele, nós também vencemos as trevas. Mas algo que nós precisamos não esquecer, em momento algum, é sempre estarmos meditando nessa verdade, nesse ato tão maravilhoso, nesse ato tão cheio de amor e graça de Deus. As pessoas, muitos aí, eles não compreendem esse amor, e como nós também, muitos de nós não compreendemos esse amor, porque qual de nós daria um filho por alguém a quem não conhece? Ele deu o seu filho, e a palavra diz que era o seu filho unigênito, o seu filho amado, o filho do seu amor, e ele o doou, ele deu para nos resgatar de tão perdição que estava por vir, de tão grande perdição
que estava por vir. E Jesus faz tudo isso por amor a nós, por um amor tão maravilhoso e que às vezes foge, sim, com certeza, a nossa compreensão. Então Jesus passou por sofrimento, Jesus passou por trevas, mas Jesus também passou pela morte. E claro, nós iremos passar pela morte, porque nós não podemos ir para a glória, para a mansão celestial, se nós não enfrentarmos a morte. Mas a questão é, morremos com Cristo ou morremos sem Cristo? Se nós queremos um dia estarmos nessa mansão, nessa casa que Ele foi preparar morada para nós, nós precisamos morrer com Cristo Jesus. Amém? Então Jesus passou pela morte, versículo 50, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu Espírito. Ali Jesus morreu. Jesus clamando, ele entrega o Espírito a Deus. E essa morte de Jesus foi para que nós pudéssemos viver, foi para que nós pudéssemos ter vida. Aliás, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que vem a mim, ainda que morra, viverá. Então, se nós morrermos em Jesus, nós viveremos eternamente. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco tem sido feito menor que o justo, que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Jesus fez isso por nós, por amor a nós. A morte era o destino da humanidade, a morte é destino daqueles que vivem em pecado, a morte é o pagamento daqueles que não estão na presença dele. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Então Jesus, ele passa por isso. Jesus, ele morre para que a gente tenha direito a essa vida, e essa vida eterna, porque não havia saída sem Jesus, não tinha esperança sem Jesus, como não tem saída e não tem vida sem Jesus. Aqueles que não estão em sintonia com Jesus, não há esperança, não há saída, não há direção. Quando nós falamos e pregamos e mostramos essa verdade de Jesus, é porque nós a temos no nosso coração e nós queremos que as pessoas também alcancem essa verdade e vivam essa maravilha que é Cristo Jesus. Porque não tem saída para ninguém sem Jesus. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15 vai dizer: visto pois que os filhos têm participação comum da carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todo o que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ele venceu a morte, ele quebrou os grilhões da morte. A morte não o algemou, a morte não o segurou, porque ele é a vida, porque ele é Senhor da vida. Todas as coisas ele fez, e ele nos deu a condição de vivermos por ele e vencermos esses grilhões da morte. Em Cristo Jesus nós somos libertos, nós somos livres dessa morte. Não tem mais condenação para nós, não existe mais condenação, porque Jesus foi lá e venceu tudo isso. Ele sofreu, ele passou por trevas, ele morreu, tudo isso por amor a nós. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, diz que há dois caminhos, e ele vai e diz lá no versículo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. E é interessante que a gente percebe que é assim mesmo, são muitos entrando por esse caminho,
São muitos perdendo suas vidas, muitos pagando o preço para saber se é verdade. E no versículo 14 diz: porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram por ela. Porque na realidade são tão poucos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. São tão poucos que entregam suas vidas a Ele, para ter esse prazer de salvação. Parece que as pessoas não acreditam que existe uma morte eterna. Parece que muitos não estão acreditando que isso é real e é verdadeiro. E uma coisa, irmãos, que tem batido muito forte no meu coração e me chamado a atenção, é que existem muitos irmãos, muitos servos de Deus, muitos crentes, que parece que querem pagar o preço para saber se isso aqui é verdade. Não há vida sem Jesus. Não há. Essa palavra é verdadeira. Essa palavra é real. Essa palavra, ela não é obsoleta. Essa palavra, ela não é arcaica. Essa palavra é atual. Essa palavra de Deus é como se ela fosse ser escrita amanhã e já está escrita hoje. Nós precisamos olhar, nós precisamos acreditar em tudo que está aqui. Não há vida sem Jesus, não há direção sem Jesus. Se nós não caminharmos por esse caminho, se nós não olharmos na direção dele, não há esperança, não há direção, só há perdição. Estamos vivendo momentos difíceis hoje no cotidiano geral de nossas vidas. Há muitos desistindo da fé, há muitos se enveredando por outros caminhos, há muitos bebendo em outras fontes, em águas rotas, como a palavra de Deus diz no Antigo Testamento, buscando outros mananciais. Mas eu quero dizer uma coisa: existem dois lugares, e a Bíblia fala muito bem desses dois lugares. Aliás, ela fala mais de um do que do outro. Existe o céu, existe o inferno. A palavra de Deus mostra como é o céu, mas no Evangelho de Mateus, Jesus falou mais do inferno do que do céu, para nos chamar a atenção, porque tamanho é o assombro do inferno. Porque Jesus não quer que ninguém vá para o inferno, não, porque como eu disse, ele foi preparar lugar e ele vai nos buscar. Mas o inferno é lugar de assombro. Eu conheci um amigo, isso faz muitos anos, não vou nem dizer que faz muitos anos, então vocês vão dizer que eu sou muito velho. Foi alguns dias, vou dizer assim. E ele dizia: não, isso é brincadeira, negócio de inferno, isso não existe não. Ele já tinha sido seminarista, ele estava estudando para ser padre, e ele ficou assim, ele viu alguma coisa lá, ele nunca entrou em detalhe, aliás ele entrou, mas deixa para lá o detalhe, em que isso fez com que ele perdesse a direção de que ele estava. Então ele disse que, quando eu morrer eu queria ir para o inferno mesmo, porque para o inferno o caminho é largo, tem muita mulher, e em cada esquina tem um bar para tomar uma, e aí? Um caminho desse é um caminho muito bom. Ele dizia desse jeito. Faz muito tempo que eu não vejo, eu não sei nem se ele ainda é vivo. Mas o que é que eu quero dizer com isso? É que tem pessoas que não acreditam nessa palavra, não acreditam no que Deus tem ensinado, e pagam para ver, e vão ver, se não se arrependerem e voltarem para a luz que é Jesus. Porque se houver arrependimento, se as pessoas voltarem atrás, sabe o que vai acontecer? Deus coloca em seus braços e irá perdoá-las. Porque isso é a diferença do Deus que nós servimos. Ele é um Deus justo. Se alguém peca e não se arrepender, o julgamento virá para a perdição. Mas se alguém peca e se arrepender, o julgamento virá para a salvação. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós nos dobramos e nos entregamos à sua graça, nos entregamos à sua vontade. Esse é o Deus que nós todos os dias devemos glorificar com as nossas vidas, porque em nenhum mais, em nenhum outro há salvação a não ser por Cristo Jesus. Aleluia.
ele desce da sua glória, ele sai da adoração dos anjos, ele sai do apogeu que ele estava, ele se faz carne, se faz homem e vem sofrer tudo que nós sofremos aqui, para que a gente possa compreender que podemos superar tudo isso, passar por tudo isso, porque ele passou, ele venceu a morte. É esse Deus que nós estamos diante dele, que ele nos ama. É esse Deus que sofreu no Calvário. É esse Deus que enfrentou trevas. É esse Deus que morreu. Mas ao terceiro dia, para a honra e glória do Senhor, ele ressuscitou. E é nessa ressurreição, é olhando para esse detalhe maravilhoso, que nós precisamos nos agarrar, porque assim como ele ressuscitou, nós haveremos de ressuscitar e viver com ele para todo sempre. Jesus suportou a dor, Jesus venceu as trevas, mas Jesus triunfou sobre a morte. Porque, como eu disse, ele ressuscitou. A palavra de Deus diz, lá no Evangelho de Mateus 24, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então a pergunta cabe aqui: o que você tem passado ao carregar a sua cruz? Você já parou para pensar sobre isso? É uma pergunta retórica. Pergunte para você: o que você tem passado ao carregar a sua cruz? Você tem passado por descaso de outras pessoas? Será que ao carregar a sua cruz, você tem sofrido horrores, dor, injustiça? O que você tem passado? Sofrimento? Tem passado enfermidades? O que você tem passado ao carregar a sua cruz? Será que você tem enfrentado a escuridão e a maldade desse mundo? O que você tem passado ao carregar a sua cruz? Medite. O que você tem passado? Será que você, ao carregar a sua cruz, você tem passado e tem se abatido, talvez por algum problema familiar, ou por a morte de alguém que você ama muito? Será que você tem passado por isso? Eu não sei, mas você sabe o quanto você tem sofrido por carregar a sua cruz. Mas Jesus quer dizer uma coisa para você. Jesus quer dizer para você: não sofra sozinho. Não. Evangelho de Mateus capítulo 28, lá no final ele vai estar dizendo: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não sofra sozinho. Divida o peso da sua cruz com ele. Entregue nas mãos dele. Divida com ele a sua ansiedade, as suas lamúrias, os seus sofrimentos, os seus choros, tudo aquilo que você passa, divida com Jesus. Porque ele está dizendo que pode fazer infinitamente mais do que nós esperamos e podemos fazer. Ele pode tudo, porque ele é tudo. Ele foi 100% homem e ele é 100% Deus. Você já imaginou um Deus desse, que desce e se mistura ao seu povo? Você já imaginou ele se humilhar e vencer como nós? Ele pode carregar as nossas dores, porque um dia ele irá enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais morte, porque todas as coisas passarão, ou passaram. Isso vai ser quando nós estivermos na presença dele. Então lance sobre ele tudo isso, tudo que você possa estar sentindo ao carregar a sua cruz. Você não precisa se entregar à escuridão, não. E sabe por quê? Como eu citei Evangelho de João capítulo 14, ele dizendo que foi nos preparar a morada. Então ele disse que o lugar que ele estava indo, ele sabia para onde ele ia. Então Tomé, como sempre Tomé,
se levanta e diz assim: Senhor, como saber o lugar? Eu não sei para onde tu vais. Então Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não há caminho sem Jesus. Ele é o caminho. Não existe atalhos. Jesus é o caminho. Não existe. Não existe meia verdade. Não existe outras verdades, porque Jesus é a verdade. Não existe vida, porque Jesus é a vida. Então, irmãos, isso é muito simples de nós entendermos. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, se eu quero tudo isso, que eu faço? Eu abraço Jesus. Abrace Jesus. Traga Jesus para a sua vida. Traga Jesus para dentro do seu lar. Traga Jesus 24 horas na sua caminhada. E você vai ver que mesmo em meio a toda dificuldade que você possa enfrentar, você ainda vai estar com um sorriso largo, porque você vai estar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus passou por isso, por tudo isso, para nos dar esperança, porque há uma esperança para a vida após a morte. Sim, há essa esperança, porque Jesus é o nome que está acima de todo nome. Não tem outro nome que não seja o nome de Jesus. Oh, irmãos, vamos abraçar essa verdade. Vamos olhar com mais alegria para Jesus. Vamos olhar para Ele e querer de todas as formas continuar na sua presença sempre. E eu não estou dizendo para você que você não vai continuar enfrentando problemas, porque você vai continuar enfrentando problemas e dificuldades, porque enquanto nós estivermos aqui, nós enfrentaremos tudo isso. Mas eu quero dizer que é mais fácil com Jesus de superar, é mais fácil com Ele de passar por cima de todas essas coisas, porque a graça dele é o que basta para todos nós. Amém? Então que nós possamos, dia após dia, continuar pregando, continuar amando a Jesus, continuar levando essa verdade e continuar vivendo essa graça que Deus derrama em nossas vidas. Amém. Então que Deus abençoe, irmão, as nossas vidas, e que a gente continue com toda essa alegria na presença desse Jesus tão maravilhoso, e nos lembrando sempre, de tão grande sofrimento dele na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor.